novamente no ar, novamente na TV Mundo Maior. Pode se comunicar conosco através do nosso e-mail, que é o novamente@tvmundomaior.com.br, e faça a sua pergunta ou a sua colocação ou a sua contribuição. Tudo será bem-vindo e responderemos de coração. Também pode falar com a gente pelo Facebook. É só entrar lá na página do facebook.com/TV Mundo Maior e falar e fazer a sua pergunta neste programa que é ao vivo, né? Todo dia agora, de segunda a sexta-feira, temos um programa ao vivo que vai ao ar às 16 horas. E nas sextas-feiras é o novamente na TV. Comentando sobre, então, o ciclo evolutivo, né? Os elementos evolutivos, né? O fogo, a terra, a ar e a água. Que isso acaba se expressando também nos aspectos da nossa vida de relação, né? A partir do momento em que você, uma essência espiritual, né, vai se manifestar no mundo da matéria, é preciso ter um intermediário para isso, que o pessoal conhece como perispírito, entre uma coisa que não é nada, materialmente não é nada, que é o espírito, para se comunicar com uma coisa que é tudo, condensado, que é matéria, precisa de uma interface, certo? Essa interface é o perispírito. Então, o espírito, que é uma essência, uma luz, através do perispírito, se manifesta na carne. Esse é o processo da encarnação. Isso traz o que nós podemos dizer da encarnação, é a sua imersão no sistema biológico da vida. Então, por um processo também que foi tratado, cuidado, idealizado por Jesus, nós temos aí, que vocês podem ver no diapositivo, em que eu coloco o ciclo dos elementos evolutivos, o aspecto biológico, né? Ou seja, para estar encarnado, você tem que estar com o seu corpo se comunicando perfeitamente, você tem que estar com o seu espírito, que é uma essência divina imaterial, se comunicando perfeitamente com uma coisa que é totalmente luz condensada, matéria. E isso se faz através do perispírito. O nosso perispírito é a forma do que vai ser a sua forma quando você encarna num planeta como o nosso. Uma vez encarnado, o que você fizer com essa forma vai alterar a sua forma. E lá, para frente, você vai acabar desencarnando, deixando a sua forma melhorada ou piorada, ok? Com algumas alterações que podem trazer melhorias à forma ou avarias, né, à sua forma. O sistema biológico segue estritamente o que a sua forma conduz, né? Com isso, uma vez encarnado, você vai se adaptar à vida física. Então, você tem um tempo para isso, que é o tempo da infância. E esse processo, que dura mais ou menos 7 anos, tá? Os primeiros 7 anos de vida é onde você faz todo um processo de chegada para o planeta Terra. E nesse momento é onde você internaliza valores éticos e morais pelo afeto de maneira sem filtros. Criança aceita tudo. É um disco rígido, um pendrive zeradinho, em que você formata ele do jeito que você quiser. Você pode mimar esse pendrive ou acabar com esse pendrive, colocando um monte de vírus nele. No momento em que essa criança começar a gravar os seus próprios arquivos, ou ele vai estar com excesso ou com falta de valores éticos e morais, que é o que eu estou falando dos excessos religiosos ou da falta religiosa. O que é melhor ainda, de excesso de espiritualidade ou da falta de espiritualidade na vida. Isso vai marcar esse hardware, né, esse corpo recém-chegado, recém-formado, e em cima dele o que for gravado vai ser deturpado pela formatação equivocada nos primeiros 7 anos de vida. O psicológico é algo real e verdadeiro que foi exaustivamente estudado e descrito inicialmente por Freud, depois por Jung, Maslow, Skinner e todos esses grandes psicologistas que nos trouxeram a grande contribuição do conhecimento pessoal, do autoconhecimento, através das instâncias psíquicas
em que Freud inaugurou as palavras inconsciente, subconsciente e consciente, id, ego e superego, e os seus seguidores aprofundaram isso a ponto de hoje existir o que nós chamamos de psicologia transpessoal, ou seja, que leva em consideração inclusive o que acontece no meu espírito, não na minha alma, que é o espírito encarnado, mas também o que acontece no meu espírito, na minha essência espiritual, que se comunica com o mundo através deste corpo, onde eu estou mobilizando este corpo através do meu perispírito, um processo reencarnatório lindo e maravilhoso que é através da gestação, da concepção, da gestação, do parto e dos cuidados nos primeiros 7 anos de vida. Com isso, depois a gente vai passar dentro do ciclo dos elementos evolutivos para o aspecto social. A criança já entra na sociedade aprendendo a conviver com pessoas, né? Então nós vamos ver aí pelo diapositivo que vocês estão vendo, existe o biológico, o psicológico e nos traz a possibilidade do social. As primeiras pessoas com que nós nos relacionamos é família. E são as primeiras experiências em que nós internalizamos valores éticos e morais. Lembrando que ética é um conjunto de regras estabelecidas em pessoas que fazem a mesma coisa e elas combinam que essa mesma coisa que elas fazem tem que ser feita daquele jeito, não pode fazer diferente, senão você está saindo da ética. Por isso existe a ética dos médicos, a ética dos psicólogos, existe até a ética dos mano, né, dos bandidos, né? Eles também têm a sua ética. Então ética não cheira e não fede. Depende. Quem dá cheiro e fedor a ela depende do que você combinou que vai fazer com a turma, certo? E existem valores morais, que é o que é considerado certo ou errado para aquela população, para aquele momento e para aquela cultura. Tá? O que significa isso? Que o que é certo ou errado aqui no Brasil pode não ser certo e nem errado em outro país, em outra cultura, e assim por diante. Porém, nos nossos primeiros 7 anos de vida, nós incorporamos os valores éticos e morais da primeiro núcleo social que é fundamental no ser humano, que é a família. Então, pai, mãe, irmãos, primos, primas, tias, tios, tudo vai influenciar na formação desta personalidade atual, desta encarnação atual, desta entidade eterna, que tem o seu caráter eterno, mas que encarna com uma personalidade que vai alimentar esse caráter. E aí, nós podemos até imaginar, então existe encarnação errada? Né? Quer dizer que eu encarnei num lugar errado? Não. Tudo que se apresenta para o espírito, os valores éticos e morais, por mais diferentes que eles sejam, são experiências de afinamento, de refinamento do caráter do espírito. Então, passar por situações num mundo de expiação e provas, como eu não quero passar por elas, parece castigo, parece uma expiação, uma prova. No mundo de regeneração, não, eu quero passar por aquilo, eu quero nascer assim, eu quero ter uma família assada, eu quero passar por situações que vão temperar o meu caráter. Esse é o mundo de regeneração. Eu já não reclamo das experiências que eu tenho, eu até quero mais. Quero mais. Aí até a gente precisa ter cuidado de não se expor a situações além da conta que é capaz de aguentar. E o social faz isso com a gente. É família, é a escola, é o trabalho, tudo que faz a gente ter trocas. Eu digo que o ser humano, se ele viver sozinho, ele está mal acompanhado. Não porque ele não presta, tá? Porque ele é uma criação divina. Ele, em tese, é perfeito. Mas sozinho não tem trocas. E se não tem trocas, não tem crescimento. Né? Então, tem que haver desníveis. Tem que haver diferenças. O problema não são as diferenças, é o que nós fazemos com as diferenças. Muitas vezes, nós queremos eliminar as diferenças porque é confortável. E no mundo de expiação e provas, o que mais aconteceu e ainda está acontecendo é as pessoas querem eliminar as diferenças através da violência, né? Vou matar quem não é igual a mim, né? Porque a gente vê isso acontecendo o tempo todo, né? Vou eliminar, vou subjugar, vou escravizar quem não é igual a mim. E para isso eu tenho que dizer que o outro é diferente e que a diferença dele é ruim. Não. As diferenças existem para que os sentimentos, então, que é o biológico, psicológico, social, para que a parte espiritual flua. Vamos fazer uma analogia? O elemento água, que representa o sentimento, a água flui se ela está no mesmo nível? Não. Ela tem que ter desnível para poder fluir do mais alto para o mais baixo. Isso sem
significar que quem tem mais alto é melhor do que quem está abaixo. Não. Quem está aqui está vindo, está crescendo. Cada um está no lugar que precisa ou que é possível estar. Não existe lugar certo ou errado, porque no mundo de Deus não existe o conceito de certo e errado, só existe o conceito de possível. É possível viver no mundo de regeneração? Então você vai para lá, ok? Até poder, quem sabe, através das experiências sociais, né, de ajuda mútua, de cooperação, de colaboração, de transparência, de sustentabilidade, né, de honestidade, de mente aberta, de boa vontade, a gente consegue alcançar a espiritualidade mínima necessária para conviver com pessoas num mundo de regeneração, em que eu respeito o processo do outro, porque o outro é diferente, mas ele faz a parte que lhe compete. Ele me ajuda a crescer fazendo a parte dele. Com isso, o que nós vamos pensar? Tá? Como que nós vamos lidar no mundo de expiação e provas, em transição? Tá? É mundos em transição, nosso mundo está em transição. O que nós vamos fazer com o que nós temos, com o que nós trazemos do mundo de expiação e provas, que é muito rico, é um grande laboratório de emoções, né? O que nós vamos fazer com elas, para que elas não fiquem mais nos conduzindo? E nós podemos, sim, usar as emoções para nos conduzir a um mundo de regeneração, aonde as emoções vão continuar acontecendo, as situações vão continuar acontecendo, muitas delas vai continuar não sendo gostoso, tá? Porém, nós vamos ter a noção exata de que elas fazem muito bem. Nós vamos, então, agora para o nosso intervalo. E nesse intervalo, se você quiser mandar uma pergunta para nós, manda. É pelo e-mail. Pode ser pelo e-mail, né? Novamente, @tvmundomaior.com.br. Vou responder com carinho a sua questão. Ou através do Facebook. É só entrar no site facebook.com/TV Mundo Maior e lá estaremos nós para lhe dar uma devolutiva do carinho com que você está nos assistindo. Vamos para o nosso intervalo e a gente volta já já.